A paz, irmãos! Bem-vindo ao Jornada Coragem. Esse daqui é o nosso módulo 2 e a nossa segunda aula. Se você ainda não assistiu à primeira aula, na primeira aula a gente falou sobre dízimos e ofertas. Então assiste a primeira aula, vai ser bênção para a sua vida. E nessa segunda aula, o que nós vamos falar é sobre Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? O que ela representa? O que ela significa para nós? Então eu quero que você pegue aí o seu papel, sua caneta, deixe a sua Bíblia aberta, faça suas anotações. Tenho certeza que Deus vai falar com você. E eu espero que o Espírito Santo de Deus traga revelação em tua mente para que você possa entender o verdadeiro significado da Santa Ceia. Então, sem mais delongas, bora para a aula. O que é Santa Ceia? A Santa Ceia nada mais é que um convite de Jesus para participarmos da mesa. E o que é a mesa? A mesa, irmãos, é um lugar de comunhão. É um lugar onde que tem o partir do pão. É um lugar onde que tem ali boas lembranças, conversas, boas memórias. A mesa é um lugar de intimidade. E Jesus nos convida para fazer parte da mesa, para nos trazer próximo, para nos trazer próximo a Ele e nos trazer íntimos com Ele. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele fazia com seus discípulos muitas das vezes isso. Ele reunia os seus discípulos e ali eles se alimentavam, tinha o partir do pão, e naquele momento Jesus revelava algo para eles a respeito do reino. Então, é um momento de intimidade, é um momento de comunhão, e através da Santa Ceia, Jesus nos chama a fazer parte da família de Deus. Tenho certeza que aí na sua casa você não chama qualquer pessoa para sentar na sua mesa. Você só chama alguém que for realmente faz parte ali do seu círculo de amizade. Vai fazer parte ali dos seus amigos, ou até mesmo uma pessoa que você gosta e quer que ela seja parte assim da sua intimidade. Porque ali naquele momento, quando você chama uma pessoa ali para a sua casa sentar-se à mesa, a pessoa ali vai estar ali no seu ciclo de intimidade, vendo ali o dia a dia da família, vendo o dia a dia, as suas intimidades, do seu dia a dia. Então você só traz para a mesa uma pessoa que é da sua confiança. Se você não gosta daquela pessoa, se você não é amigo daquela pessoa, se você não quer se aproximar dessa pessoa, você nem chama, você nem convida para sentar na mesa na sua casa. Mas quando você quer se aproximar dessa pessoa, você gosta, então você chama para a mesa. E Jesus nos chama através da Santa Ceia para fazermos parte da família de Deus, para fazermos parte, termos comunhão com Ele, termos intimidade com Ele. Então, uma das bases da Santa Ceia é isso. A mesa representa intimidade. A mesa representa comunhão. E nós fazemos parte da ceia, nós temos comunhão. Então Jesus nos chamou para fazer parte da família, temos intimidade com Ele. Você vê que, tipo assim, se você for analisar todos os atos que Jesus fazia ali naquele momento da comunhão, do partir do pão, eu acredito que era algo assim bastante descontraído, Jesus conversando com eles, eles se alimentando. Então, Jesus pegava um único pão, não era um pão para cada pessoa, mas era um único pão, e ali aquele pão ele repartia para todos comer. Isso significa, irmãos, humildade. Isso significa também de tirar o egoísmo. Muitas vezes, num momento de necessidade,
Às vezes nós mesmos somos egoístas e não queremos repartir um pouco que nós temos. E o ato de ceiar, da Santa Ceia, também representa isso, de você repartir até mesmo o pouco que você tem para com seus irmãos. Era o que Jesus fazia. Um pequeno pão, ele tirava pedaços e ia repartindo em pedaços iguais entre todos. E todos comiam, e todos se alimentavam. E sendo ele ainda um líder maior que deveria ser servido pelos seus discípulos, mas não, o maior é que serve os menores. Isso é ser líder. Mas tem várias coisas em volta que envolve o ato de ser, é humildade, deixar o egoísmo, repartilhar o pão, repartilhar o seu conhecimento, é intimidade. Então a Santa Ceia nos convida a aprender com Cristo o que é ser família, o que é ser humilde, como ter intimidade com Deus. Então, que você possa fazer parte da família de Deus, se aproximando do Pai através da Santa Ceia, que Deus possa te trazer revelação de todas as coisas ainda que a Santa Ceia representa. Jesus, em seus últimos encontros com seus discípulos, ele estava ali à mesa, né, que seria a última ceia. Ali ele traz uma revelação maior do que a ceia representar. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra ali em Mateus 26, que diz assim: enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu a seus discípulos. Peguem e coma, esse é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos seus discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. E o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Ali naquele momento ali da ceia, do partir do pão, de repartilharem também ali, na época era utilizado ali o vinho. Uma curiosidade importante, talvez você pode até se perguntar, né? Mas Jesus ali na época eles tomavam vinho, por que que hoje a gente não toma? Até mesmo, irmão, pelo seguinte, há muitos irmãos que já teve com problema com álcool, com bebida. Então, como o apóstolo Paulo ele fala, é envolver o nosso irmão a pecar. Imagina uma pessoa que está recém-convertida, está aqui congregando aqui com a gente, ele acabou de se libertar da bebida e ali a questão ali do vinho, ali a pessoa sente ali o cheiro, o gosto do álcool e vai despertar aquele desejo na pessoa de querer se envolver na bebida alcoólica. Então, por esse motivo, a igreja utiliza o suco de uva para que não faça os irmãos tropeçarem. Tá? Então ali naquele momento, que era a última ceia, era o último momento ali tal que Jesus estava com seus discípulos repartindo o pão. Jesus ele traz uma revelação maior, um entendimento maior sobre aquele momento do partir do pão, do partir do cálice, do vinho, que era ali um momento que representava, ele já estava anunciando a morte dele. Então ele fala a você: esse daqui é o pão, esse daqui é o meu corpo que vai ser repartido para vocês. Então coma desse meu corpo. Esse daqui é o vinho que representa o sangue que vai ser vertido por todos vocês para a remissão dos pecados. Então Jesus ele já estava predizendo a sua morte. Talvez para alguns que não tinham, talvez, revelação, que tivesse ali naquele momento, não tivesse revelação por parte do Espírito Santo, ia ficar um negócio assim até meio estranho, né? Parecia um ritual de canibalismo, né? Eu vou comer o corpo de Jesus, vou beber o sangue de Jesus, mas não era nada disso. Era ali aquele momento que Jesus já sabia que estava próximo à sua morte e o sacrifício que ele iria fazer na cruz para perdão dos pecados da humanidade. O apóstolo Paulo, ele traz uma revelação ainda maior sobre o entendimento daquela última ceia.
O apóstolo Paulo ele nunca esteve sentado à mesa com Jesus, como os discípulos tiveram esse privilégio de estar sentado ao lado de Jesus, conversado com Jesus, andado com Jesus. O apóstolo Paulo não teve esse privilégio, mas a ele foi revelado muitas coisas vindas de Deus para ele, que até mesmo os discípulos que caminharam com Jesus, estavam ao lado de Jesus, não tiveram tanta revelação igual o apóstolo Paulo teve. Então, se você pegar a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o meu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem esse cálice, faça isso em memória de mim. Então aqui o apóstolo Paulo ele traz o entendimento que nesse momento ali Jesus já tinha morrido, quando ele trouxe essa revelação, Jesus já tinha morrido e ali já tinha algumas igrejas que eram reunidas até mesmo em casas, né? E ele trouxe o ensinamento, ele enviou uma dessas cartas para os irmãos que estavam ali na cidade de Corinto. E ali ele dando uma explicação sobre esse entendimento, sobre essa revelação que Deus trouxe para ele, né? Então ele fala que ele recebeu do Senhor esse ensinamento, e eu estou passando para vocês, que o ato de ceiar, que ali o partir do pão, o sangue de Jesus seria um ato de memorial em lembrança do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Então, toda vez que a gente se reunisse ali, então, era para se fazer a ceia, o partir do pão, o beber o cálice, em memória do sacrifício que Jesus fez por nós ali na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Eu não sei se você alguma vez já se fez essa pergunta, né? Parece uma pergunta com uma resposta até um pouco óbvia, né? Por que que realmente Jesus morreu na cruz? Então todos talvez vão já se responder: para salvar a gente, para nos perdoar os nossos pecados. Deus, como ele é poderoso, ele poderia até mesmo perdoar os nossos pecados sem o sacrifício de Jesus. Por que que ele não fez assim e resolveu ainda sacrificar Jesus, sacrificar uma vida para perdoar os nossos pecados? Digo para você que não foi uma questão assim de ira de Deus, de raiva de Deus, que Deus estava tão furioso com a humanidade, então a frustração dele, a raiva dele era tão grande que ele precisava descontar a raiva dele em alguém. De vez de descontar na gente, ele descontou em Jesus. Já ouvi muitas pregação que Jesus estava, que Deus estava assim irado, furioso, e ele despejou toda a raiva, toda a ira, todo o ódio que ele tinha da gente em Jesus. E não foi bem isso, irmãos. Deus ali quis demonstrar através de Jesus o maior amor pela humanidade a qual ele já teve. Como você acha que um ser humano pode ter uma maior demonstração de amor? Imagine que hoje nós conhecemos, né, um dos caras mais ricos do planeta, o Elon Musk. Vamos supor que ele desse ali tal metade de todos os seus bens, não sei quantos bilhões de dólares, para ajudar as pessoas, para fazer escolas, hospitais, ajudar o pessoal necessitado. Você acha que isso seria uma grande demonstração de amor? Poderia até ser, mas ainda não é a maior demonstração de amor. Vamos supor então ainda que ele vendesse todos os seus bens, vendia as suas empresas, desse tudo e não ficasse com nada,
para ajudar alguém, para ajudar a humanidade, para ajudar o pessoal da África, dessa maneira ainda seria a maior expressão de amor? Ele ajudaria bastante gente, mas ainda não seria a maior expressão de amor. A maior expressão de amor que um ser humano, alguém, possa dar para o outro é dando tudo. E o que é tudo? Tudo não é os bens materiais. Você pode ser o dono do planeta, da galáxia, de todos os planetas, dar tudo para alguém, e isso não vai ser a maior demonstração de amor. A maior demonstração de amor que alguém pode fazer para o outro é dando a sua própria vida para o outro. Essa sim é a maior demonstração de amor, porque a vida é tudo que temos. E Deus, para mostrar o tamanho do amor que Ele tem para a humanidade, Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E as marcas, as dores que Jesus sentiu, Deus também sentiu. Não pense que ele terceirizou, né? Porque nós já aprendemos já sobre a Trindade. Então, não foi uma terceirização. Ah, não, eu quero demonstrar o meu amor, então vai lá, Jesus, vai lá e demonstra o seu amor. Deus também sentiu as dores. Deus também sentiu tudo que Jesus passou. E a maior demonstração é essa, meu querido. Deus entregou a sua própria vida para nos salvar. É como se fosse assim. Eu vou falar aqui outra coisa, aqui um outro exemplo. Imagina um criminoso que fez muitos crimes hediondos, né? Assassinatos, estupros, barbaridades, que a sociedade, até mesmo quando vê esse tipo de crime, traz até uma repúdia sobre isso tudo. E esse cara, então, ele pega uma doença mortal, que pela medicina não tem cura. Muitos, até sabendo disso, vai falar, bem feito, merecia, vai pagar por tudo que ele fez, por tudo que ele plantou, ele está pagando, Deus é justo. Mas chega ali uma pessoa para salvar aquele cara, que não merecia ser salvo, merecia ser condenado e ainda muito pior, dá a própria vida para salvar um cara desse. Esse cara aí, irmãos, que não merecia ganhar nada, é eu e você. Não somos diferentes desse cara que faz esses crimes, porque não existe pecadinho e pecadão como classes de pecado. Todos são classificados como pecado. Você que conta uma mentira aí na sua casa é o mesmo pecado de um assassinato. Não estou falando das consequências, obviamente as consequências são diferentes, mas todos são pecados diante de Deus. Então, quando nós pecamos, nós somos condenados à morte. E para nos livrar da morte, nós precisamos de vida. Então Jesus deu-nos a vida, ele perdeu a vida dele para que a vida dele vivesse em nós. Então o momento da Santa Sé é para nós celebrarmos esse momento, esse grande amor de Deus através de Cristo Jesus, que entregou a sua vida por nós. A Santa Ceia é isso, para que você lembre do sacrifício de Cristo e seja grato pelo grande amor que Deus fez por mim e por você. Agora, aqui nesse momento, irmãos, eu quero esclarecer algumas dúvidas que às vezes as pessoas têm sobre a Santa Ceia. Se deve ceiar, se não deve. Uma das dúvidas é que as perguntas fazem é o que? Eu preciso primeiramente ser batizado para tomar a ceia? A resposta é não, irmãos. O único requisito que você precisa ter para participar e tomar a ceia é ter fé e acreditar no sacrifício de Cristo. O que Cristo fez por você. Você tem entendimento, revelação na tua mente, no teu coração sobre isso. Se você crê, você aceitou a Jesus, você creu no sacrifício de Cristo, então faça parte da mesa. Você faz parte da família de Deus. Então, tenha intimidade, agradeça o que Jesus fez por você ali na cruz. Outra dúvida também que as pessoas têm: se eu pecar, eu posso tomar ceia?
Irmão, você não é exclusividade em pecar, não. Todo mundo peca. Eu cometo pecado, os pastores cometem pecado, todo mundo peca. Quem está livre disso? O problema não é pecar, o problema é ficar na prática do erro. E o outro problema é pecar e não se arrepender. Pecou, meu querido? Se arrependa e toma a ceia, tá? Mas há pecados que é vertical e pecados que são horizontal. Pecados que você cometeu para com Deus, o perdão, você vai pedir perdão para com Deus. Senhor, me perdoa, me ajuda, me limpa, me lava. Eu não quero ficar de fora da família, eu quero fazer parte da mesa, eu quero tomar a ceia. Agora, pecados na horizontal, você não vai pedir perdão na vertical, você vai pedir perdão na horizontal. Pecados que você cometeu contra o seu irmão, contra um amigo, contra alguém. Então você não vai lá para o seu quarto lá tá orar, Senhor, me perdoa, eu fiz mal para o José, eu fiz mal para Mariazinha, Senhor. Não, meu querido, você vai pedir perdão para Mariazinha, é para o José lá que você fez coisa ruim para ele, você magoou o coração do irmão, você vai lá pedir perdão para ele, aí então você toma a Santa Ceia. Não é tomar a ceia e depois pedir perdão. Então, antes de ceiar, você peça perdão, ou para Deus ou para o seu irmão. Você abre lá a sua Bíblia, em 1 Coríntios 11, 27, que diz assim: por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Então, querido, querida, examine a sua consciência. Como é que ela está? Né? Tá faltando, você precisa pedir perdão para alguém, peça perdão. Nós somos falhos, somos fracos. Então peça, Senhor, olha, eu peço perdão, estou aqui, vou tomar a Santa Ceia. Eu não orei, eu não jejuei, eu falei uns palavrão. Peça, abre o seu coração, meu querido. Minha querida, abre o seu coração, Senhor. Eu assisti ali um vídeo pornô, eu me sinto sujo. Eu me sinto sujo. Peça perdão. E o sangue de Jesus vai te lavar de todo pecado. Aproveita que hoje ele é teu advogado para justificar, para te perdoar. Ele está em sua defesa. Porque quando ele vier como juiz, aí já era. Não tem mais perdão mais. Mas hoje ele é o teu advogado. Peça perdão a ele, se humilha para ele, e ele vai te lavar, vai te colocar novamente o desejo, a alegria da salvação em teu coração. Outra dúvida bastante peculiar, principalmente para pessoas que vêm talvez de outras religiões, né, que tem uma interpretação às vezes até mesmo diferente em relação à Santa Ceia. Então, se o pão e o suco de uva se transforma no corpo de Cristo, né? Então, eu quero trazer uma explicação aqui para vocês. Essa interpretação é uma doutrina católica, né? Onde eles entendem, né, que ali no momento ali da Eucaristia, o pão e o vinho, ou suco de uva ali que eles tomem, se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. É a tal da transubstanciação. É até uma palavra difícil. Transubstanciação da ceia, tá? Então não é isso que a Bíblia fala, né? Como se ali o pão e o cálice se transformassem no corpo e no sangue de Jesus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia nos diz, como nós lemos aqui tal, que é um memorial. É para lembrar de celebração, até mesmo de agradecimento do grande amor de Deus por nós através de Cristo Jesus. Então a ceia é isso, meu querido, para que você faça parte da família de Deus,
Ali tem tudo ali tal, a questão do partir do pão, a humildade, você deixar de lado o egoísmo, o egocentrismo, é o repartir o pouco que você tem entre os irmãos, se alegrar com os irmãos, repartilhar até mesmo o seu conhecimento, aquilo que você tem entre os irmãos e celebrar e alegrar pelaquilo que Deus fez através de Cristo Jesus, mostrando o seu grande amor por nós. Então você se alegra, celebra, obrigado, Jesus. Eu não era merecedor, eu não era digno, mas obrigado por o Senhor ter morrido na cruz por mim e demonstrando o seu grande amor por mim. Então a ceia é isso, meu querido. Eu espero que você possa ter entendido, que o Espírito Santo possa trazer revelação na tua mente, no teu coração sobre essas coisas. Antes de a gente terminar, eu quero fazer uma oração com você, tá bom? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por este momento, eu quero te agradecer por essa oportunidade a qual o Senhor está nos dando, de aprendermos um pouco mais sobre a tua palavra. Espírito Santo, é o Senhor que vem, nos traz entendimento, nos traz revelação da tua palavra. Vem sobre cada um que ouviu essa aula, trazendo revelação, Espírito Santo, da tua palavra. E quando o Senhor traz revelação da tua palavra, eu sei que dentro de nós nos traz uma convicção daquilo que é a verdade sobre a tua palavra. Que o Senhor possa trazer essa revelação, trazendo essa convicção na mente, trazendo clareza em nome de Jesus. Que o Senhor possa despertar sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas, Pai, o desejo por se alimentar da tua palavra, de aprender da tua palavra, porque é maravilhosa a tua palavra. Tudo que o Senhor deixou aqui para nós é tudo tão bom, é tão gostoso, Senhor. Obrigado por este momento. Despede o teu povo em paz, que toda dúvida venha ser sanada, que toda a incredulidade venha ser retirada e que o Senhor possa trazer tudo aquilo que falta ainda. Talvez alguma palavra que faltou, algo que precisou ser falado, mas que o teu Espírito Santo possa completar nessa hora. Amém, Senhor. Querido, querida, que Deus te abençoe. Obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Espírito Santo de Deus possa te trazer clareza, revelação sobre essas coisas e que ele possa até mesmo falar melhor em seu coração. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.